Já tivemos aí, dentro do GOV, dentro do posicionamento, né, do governo brasileiro, através do Ministério da Indústria, do Desenvolvimento e Comércio, eles divulgam esse cronograma, e esse cronograma veio mostrando o movimento e a necessidade de se fazer com que isso efetivamente ocorra. Então, a gente teve um planejamento divulgado com ações ocorrendo de dezembro de 2022 até 2026, que é onde eles planejam fazer a efetividade de toda essa integração. Porém, se tratam de datas com previsibilidade. Não são datas que a gente tenha total certeza que elas vão ocorrer. Mas cabe a nós, né, empresas envolvidas nesse processo, estarmos preparados, iniciarmos a preparação, porque isso é algo concreto que irá ocorrer. Num prazo que poderá em algum momento ser um pouco mais dilatado ou menos, mas isso irá ocorrer porque é uma necessidade do país, é um objetivo do governo, é uma necessidade do fisco também, para que isso ocorra e tenha toda a agilidade aí no processo. Então, aqui a gente tem marcos, isso está divulgado sempre, quando vocês quiserem acompanhar, a gente coloca o link, porque isso também pode passar por atualizações, mas mais que nada a gente está colocando aqui claramente que tem o interesse sim, por cumprimento desses prazos, eles estão gradativamente em execução. Com relação a isso, né, dentro do novo processo, a gente tem a grande figura da DUIMP, né? A DUIMP, ela vem como um documento único. A configuração dela é que ela vai reunir as informações de natureza, tanto aduaneira, que estão associadas à mercadoria, ao que eu estou importando, administrativas, comerciais, financeira, tributária, fiscal, que vão permitir o controle de toda a importação pelos órgãos competentes na execução legal do Brasil, tá? Então, aí, muito mais do que simplesmente uma informação do meu movimento da mercadoria, isso está fazendo uma base que está constituindo informações centralizadas num banco com vinculações tanto comerciais, financeiras, tributárias e fiscais, não só mais somente aduaneiras, com o objetivo de centralização da informação. Nós temos a portaria COANA, que essa portaria que está aqui, também tem o link para vocês, que ela rege todo o processo da implementação da DUIMP, e ela também constantemente passa aí pelas atualizações com o que vem sendo definido e executado ao longo do processo. Pessoal, depois esse material a gente pode compartilhar com vocês também, tá? As prioridades, né? O fisco, o governo teve que escolher algumas prioridades para começar a conseguir cumprir com esse movimento do novo processo de importação, com a DUIMP, as prioridades e o foco do desenvolvimento, porque muito investimento vem sendo feito em desenvolvimento de sistema, em adaptação, atualização do processo, para que isso efetivamente consiga ocorrer, ele elegeu prioridades nessa evolução. Então, uma das primeiras prioridades foi a integração da DUIMP ao CCT de importação, no modal aéreo. Esse foi o primeiro movimento que já está ocorrendo e ocorrendo com maior efetividade. Fez toda a análise e adequação do novo processo junto aos órgãos anuentes, porque os órgãos anuentes como MAPA, Anvisa, Agência Nacional do Petróleo, todos esses órgãos precisam ter as NCMs vinculadas aos requerimentos que eles têm, o que eles exigem, o que precisam ser cumpridos dentro dessas exigências de cada órgão. Então, também veio sendo trabalhado isso. Cada NCM que se necessita um licenciamento é passível, né, dentro da DUIMP, a gente consegue já consultar via o link classificação fiscal, baixando planilha também. Aqui dentro desses links que eu coloco para vocês, também pode ser consultado já como é que vem sendo feito esse movimento desse posicionamento também associados às NCMs dos produtos. Ainda falando das prioridades, tem a prioridade da evolução do pagamento centralizado, que é uma figura também que vai se incorporar dentro da DUIMP, onde a gente terá a centralização dos pagamentos dos tributos, aí possibilitando também algumas possibilidades de diferimentos que estão em análise e evolução, e também vinculando a integração com o Cefaz, que é a Secretaria da Fazenda Estadual, vinculando tudo isso dentro desse grande portal, gerando aí depois uma facilidade na movimentação e nos cumprimentos aí dos pagamentos dos tributos também. A prioridade da evolução também, ela fica vinculada
ao controle de carga e trânsito, né? O controle de carga e trânsito agora está focado, então, na integração do modal aéreo. Vem o desenvolvimento todo do manifesto para a vinculação dos meios marítimos, que também é um desenvolvimento que está ocorrendo, e depois a utilização do DTA eletrônico, facilitando também as integrações aí entre os sistemas para que a gente consiga operar tudo dentro deste grande portal. Ainda falando em evolução da do INPE, aqui que é um pouco realmente o que todas as empresas estão se questionando e que vem realmente a questão, como é que é o meu cronograma, como é que são os prazos? Aqui, dentro das divulgações que o Ministério da Indústria, Desenvolvimento e Comércio faz, eles colocam essa previsibilidade de prazos associadas que, a partir dessas datas, nós já teríamos a obrigatoriedade de cumprir com o novo procedimento, que seria já fazer a entrega das DUIMPs, e as DUIMPs, dentro do modal marítimo, que é o primeiro que a gente chama aí atenção, já começariam a ocorrer no período de outubro a dezembro de 2024. Aqui que gera realmente a nossa grande insegurança. Vamos ter essa data de outubro efetivamente ocorrendo? Temos o fisco, temos o governo se preparando para essa virada? E como estão as nossas empresas, né? Como nós estamos nos preparando para isso? Aqui a gente tem sim, aquilo que eu falei para vocês, a previsibilidade de que vai ser em outubro, mas a gente não tem a real certeza de que efetivamente em 1º de outubro já estaremos com tudo rodando perfeitamente dentro do portal único e já com todos os lançamentos e informações necessárias aptas para isso, por uma questão de preparação do fisco e também do governo com relação a isso. Mas eles têm a intenção de fazer isso. Nós, como empresa, temos que nos preparar para isso. E, à medida que a gente vai se aproximando dessa data, estar com as bases já alinhadas para não termos uma surpresa, né? E efetivamente podermos cumprir com essa exigência legal. Tudo está sendo divulgado, tudo está sendo claramente informado, mas a gente tem que comunicar para vocês que isso trata de previsibilidade e a gente vai trabalhar com isso como uma data efetiva para nos organizarmos, tá? Então, isso também é divulgado junto a esse link que eu coloco para vocês e constantemente ele passa por atualizações. Então, temos aí prioridade agora o marítimo, depois nós teríamos o aéreo, que passaria entre o período de janeiro a junho de 2025, e o terrestre, que seriam as entradas pelas fronteiras secas, né? Aqui a gente teria um período entre julho até dezembro de 2025 para essa transição total. Então, vocês entendem que a gente ainda vai ter o sistema de geração da DI ocorrendo em paralelo com a do INPE já acontecendo. Muitos também me perguntam o seguinte, já não tem empresas registrando do INPE? Sim, existem empresas que já estão usando o portal único e já estão fazendo do INPE, mas essas empresas são as empresas que são os operadores logísticos autorizados, que são as empresas OEA. Essas já vêm sendo as empresas piloto que já estão se permitindo a fazer esse uso e fazendo as validações automaticamente da do INPE junto ao fisco, tá? Agora, a pergunta que tá, né? Todo mundo pergunta, o que muda? Quais são as grandes mudanças? E essas mudanças são positivas? Então, quando a gente olha para o processo de importação e a gente viu aquilo que a gente viu lá no começo, né? Uma base confusa, muitas intervenções, canais de comunicação não alinhados, sistemas distintos de comunicação, a gente entende que é necessária uma evolução. E a gente que vive no comércio exterior entende quanto necessário é evoluirmos, porque a gente lida o dia a dia com as situações que nos fazem refletir quanto complexo é estarmos dentro da nossa sistemática de trabalho brasileira. Então, esta mudança, ela vem para fazer o quê? Substituir as atuais declarações simplificadas de importação, que é a chamada DSI, e a nossa atual declaração de importação, que é a nossa DI, dentro daquele cronograma de previsibilidade que eu coloquei para vocês. Dentro disso, nós temos uma grande alternativa que também poderá ser, é uma possibilidade que eles estão avaliando e vão gradativamente disponibilizar isso, que o registro da mercadoria poderá ser feito antes mesmo da mercadoria estar no país, paralelamente a todas as licenças da operação de importação. Então, eles estão prevendo que são processos simultâneos. A gente pode ter embarque, a gente pode ter LPCO e a gente pode ter os processos simultâneos ocorrendo
não necessariamente vinculados ao momento da chegada na carga do país. Isso é uma evolução que ele poderá ser feito gradativamente também. No primeiro momento, quando a do INPE se implantar, ela vai ser implantada ainda dentro da regra de presença de carga, que aí começa a movimentar todo o processo. Mas o futuro é que a gente possa ter isso também dentro de uma implantação de mercadoria em trânsito. Tornará o processo mais simples? Sim, tá? No primeiro momento, a gente olha para algo novo e a gente entende que é complexo, mas o objetivo é tornar o processo mais simples. Isso, claro que a gente entende que é um processo gradativo, mas o objetivo é a simplificação do processo. Extinguirá o conceito de adição. Hoje, para quem conhece uma ADI, entende que a gente precisa fazer adições por NCMs, e cada NCM eu consigo colocar os produtos dessa NCM que fazem parte dessa minha adição. Então, as nossas DIs hoje são divididas em grupos de adições, e isso numa do INPE não ocorre mais. Eu vou puxando o produto e vou vinculando ele à NCM e as características das informações que eu preciso alimentar nela. Removerá a entrada de dados detalhadas do transporte. Os dados de transporte já vão vir pré-alimentados pelo sistema. E esses dados de transporte vão ser alimentados pelos operadores logísticos, que são os depositários da mercadoria. Eles vão alimentar no sistema e automaticamente essa do INPE vai puxar esses dados de entrada, não tendo mais a necessidade de imputação ou colocarmos esses dados de forma manual dentro do documento ou da declaração de importação, como é feito hoje. E introduz, que aí sim é o que também levanta muitas dúvidas, muitos que estão participando aqui também estão participando para entender um pouquinho o que é este catálogo de produtos. Mas introduz a figura do catálogo de produto, tá? Quando a gente fala agora numa visão panorâmica, tá, desse novo processo da do INPE, este aqui também é a forma que o próprio fisco se comunica com o mercado. Isso aqui é uma comunicação e é efetivamente o fluxo que a Receita Federal, o SESEX e o Ministério da Economia divulgam. Por quê? Aqui a gente consegue entender de forma centralizada o que a declaração de importação, a declaração única, a do INPE, tem de impacto em todo o processo. Efetivamente, ela vem para unificar. Então, quando a gente olha no centro, a gente entende a do INPE, e a gente entende todos os vínculos que essa do INPE vai ter, começando desde as informações que vão entrar, o controle de carga de trânsito aéreo, marítimo e rodoviário, que isso gradativamente vai evoluir para os 3 modais. Hoje estamos no aéreo. Vai ter o pagamento centralizado dos impostos, de tudo que tiver vinculado de trânsito de tributos vinculados à do INPE. Nós vamos ter os tratamentos tributários vinculados a esse documento. Nós vamos ter licenças, permissões, certificados, as LPCOs vinculadas também a este documento. O drawback poderá ser vinculado às operações diretamente à do INPE. Nós vamos ter a gestão de risco pelo fisco podendo ser feita através desse canal. E aqui também nós temos algo inovador, que é a janela única de inspeção. A janela única de inspeção significa, se tivermos uma parametrização, ela vai ocorrer de forma única entre os órgãos intervenientes, que são Anvisa, Ministério, todos que estiverem envolvidos nesse processo, e a Secretaria da Receita Federal, onde a gente vai ter uma inspeção de mercadoria e uma conferência aduaneira nesse mesmo momento, de forma a integrar a inspeção e não fazermos cada órgão faz a sua inspeção, cada um analisa isso de forma isolada. Então, isso tudo unifica desde a entrada dos dados até o momento da inspeção física da mercadoria. Aqui no nosso lado esquerdo, a gente tem os sistemas que a gente chama transversais. O que são os sistemas transversais? Para mim poder chegar a ter uma do INPE e começar a compor ela, eu preciso ter o catálogo de produto, que é o meu sistema transversal. O catálogo de produto precisa ter os seus atributos, que também alimentam o sistema transversal. E eu também preciso ter a anexação de informações de banco de dados que venham a contribuir com esse catálogo de produto que vai estar definido dentro dessa grande base, que é o portal 1. Tudo isso agora a gente vai transcorrer um pouquinho por cada um desses movimentos, mas é importante que esta visão vocês tenham, utilizem, olhem para isso, deixem para vocês para aprofundarem as dúvidas e conhecimentos, porque aqui
é o nosso grande fluxo aí do processo, tá? Aí, uma definição que é bem importante, hoje o nosso objetivo com vocês não é aprofundar tecnicamente, tá? Como é que eu preencho uma tela, como é que eu vou lá e faço uma do INPE, não é esse o objetivo, é desmistificar e dizer o seguinte, dentro dessa grande mudança nós vamos ter que ter atenção a esses pontos que é o que a gente está conversando agora. Uma questão muito importante que vocês gera dúvida é o que se considera produto e o que se considera mercadoria. Por que eu tenho que alimentar um catálogo de produto? O que vai no catálogo de produto? O que o fisco quer com esta informação, né? O catálogo de produto, ele simplesmente tem que estar focado na informação do produto. Produto é SKU, é código, é descrição de produto vinculado à NCM, vinculado a seus atributos e vinculadas às validações que eu quero para comprovar o que é este produto. E mercadoria, informações de mercadoria, é tudo que está associado à minha negociação, que é o valor que eu paguei, é a data de fabricação que essa mercadoria efetivamente aconteceu, é o número de lote que eu vou receber para este produto associado à minha negociação. Então, produto, pensem que justamente eu vou usar um exemplo para vocês, é o Galaxy S24 nas suas características, classificado e alimentado no catálogo de produto, e as informações da mercadoria do Galaxy S24 é o número de série dele, é a data que ele foi fabricado e que valor ele foi negociado nesta operação da importação que eu estou realizando. Isso é importante vocês entenderem, porque isso ao longo do processo de importação, muito momento vocês vão se deparar. O que é produto? O que é mercadoria? Essas informações ficando claras começam aí a gerar para vocês um entendimento. Neste novo processo de importação, quando a gente fala de camadas de informação, o catálogo de produto, ele é uma camada de informação. O licenciamento prévio, que é LPCO, também é uma camada de informação. E essas duas camadas estão associadas a essa informação que é produto, que eu falei para vocês. E essa informação de produto, ela pode ser reutilizável por várias importações. Se eu alimentei o meu catálogo de importação, catálogo de produto, por muitas importações eu posso usar essa informação. Se eu gerei uma LPCO, um licenciamento prévio, por muitas importações eu posso utilizar essa LPCO, desde que ela esteja dentro do prazo, tenha validade, as quantidades associadas, todas as questões vinculadas a ela. Mas isto pode continuar reutilizável. Tudo que eu informei com relação à mercadoria é aquilo que está associado ao objeto específico daquela minha operação, daquela minha importação, que ela vai ser única, não vai ser reutilizada, mas ela vai ser alimentada no momento que eu preencher a minha do INPE, tá? Pessoal, tudo bem até aqui? Sim. Perfeito. Se alguém puder sinalizar aí, agradeço. Vamos seguir. Ainda com controles administrativos, tá? Vamos seguindo aí a questão dos controles administrativos, que é o que efetivamente tudo isso vai gerando nesse grande banco de dados. Nós temos, então, esse licenciamento prévio, que ele se trata, de novo, vinculado a produto. Lembrem ali que eu tenho produto, mercadoria. Produto, eu vou poder fazer um licenciamento prévio por múltiplas operações, com controle de prazo, de saldo, valor e quantidades. E eu vou ter uma LPCO por órgão anuente, que hoje eu tenho uma LPCO com múltiplas anuências. Hoje eu tenho uma LI, que eu preciso múltiplas anuências. Eu vou ter uma por um órgão anuente. Então, isso tudo vai tornando efetivamente o processo menos burocrático. E eu não vou ter LI substitutiva. Isso não vai mais existir no novo processo, tá? Ainda se tratando de controles administrativos vinculados à mercadoria, então nós vamos ter a inspeção, que ela vai ser documental e física, vinculada a esse novo sistema e canal único de parametrização. E ainda, posteriormente, que é o que o fisco quer, com tudo isso, ele quer uma auditoria a partir de relatórios gerenciais. Como ele vai estar gerando um grande banco de dados, ele vai ter a gestão de toda a informação. Então, através disso, ele consegue fazer cruzamentos de informações. Vocês sabem que quanto mais nós temos a evolução, inclusive, da inteligência artificial, ela também ajuda em todos esses cruzamentos de dados, mas o que a gente tem que ter um grande banco de dados com informações imputadas.
Então, quando a gente está fazendo esse portal único, informando a do INPE, catálogo de produto, a gente está gerando esse grande banco de dados que vai aí sim poder dar, né, ao fisco e ao governo múltiplas informações que possam ser gerenciáveis a partir disso, tá? Seguindo ainda esse raciocínio, quando a gente fala em canal único, nós vamos ter uma simplificação na questão de canais de parametrização, mas aqui não temos uma grande diferença no cenário que é canal verde, amarelo e vermelho. Mas o que a gente tem aqui é que, se eu tiver um canal, lembrem lá que a gente falou, que a gente tiver uma inspeção, aquela inspeção ela pode ser unificada, e quando ela for unificada, se eu tiver uma parametrização pela Receita Federal no verde, uma parametrização pela Anvisa no verde, e eu tiver uma parametrização no mapa pelo vermelho, esse canal se torna único e ele se torna vermelho. Aqui a gente colocou 5 exemplos para vocês analisarem as variáveis, mas para todas, e se realizará uma sessão única, tá? Então, isso é importante, porque hoje a gente tem distintos posicionamentos, e aqui, com essa mudança, gradativamente vai se aplicar dessa forma, tá? Então, o objetivo é sempre trabalhar cada vez mais, conseguirmos estar trabalhando com uma parametrização cada vez mais alinhada com a parametrização verde, né? Quanto mais informação de qualidade a gente tiver, quanto mais análise o fisco tiver, maior seria o objetivo de estarmos trabalhando dentro de uma parametrização de canal verde aí dentro de todos os órgãos envolvidos, tá? Mas isso é importante, aqui são as variáveis que a gente pode ter nos processos, e aí a parametrização que vai predominar dentro desse cenário, tá? Ainda dentro do módulo LPCO e a do INPE, né? Então, dentro do módulo LPCO hoje, quando a gente tem uma licença prévia, hoje a nossa situação atual tem uma licença prévia de importação. No novo processo, a gente vai ter uma LPCO, vai estar vinculada a possíveis inspeções. Hoje, no sistema atual, a gente tem um fluxo sequencial. A gente tem que ter a LI para depois ter a DI. No novo processo, a gente tem um fluxo paralelo. Eu posso ter uma LPCO, vou ter uma inspeção e vou ter uma do INPE, tudo isso ocorrendo paralelamente. Na LI deferida, é uma condição para mim poder registrar a DI, eu preciso isso hoje. Na LPCO, eu vou ter LPCO, inspeção e condição para desembaraço, para mim poder desembaraçar a mercadoria, mas não para mim registrar a do INPE. Eu posso registrar uma do INPE com uma LPCO, mas para poder desembaraçar a do INPE, eu preciso ter ela efetivamente deferida para conseguir cumprir o processo, mas posso paralelamente fazer essas atribuições. A LI tem campos muito rígidos hoje, e os formulários da LPCO hoje eles são mais customizáveis e mais fáceis aí nas próprias etapas de preenchimento. Uma LI hoje é para cada operação e uma LPCO pode ser para múltiplas operações. Uma LI hoje utilizada para fiscalização pelos órgãos anuentes e eles vão usar depois a inspeção física que se chama o relatório RIF para poder fazer as inspeções. Hoje a análise da carga por LI registrada ela é humana, e aí depois vai ter os relatórios de gerenciamento administrativo que eu conversei com vocês, que é o que efetivamente o fisco quer. Minimizar risco através de dados para poder fazer o gerenciamento administrativo de todas as operações. Até aqui, pessoal, a gente já introduziu etapas desse movimento e é muito importante a gente transcorrer um pouco pelo catálogo de produto, porque ele é parte essencial, né, como parte transversal que imputa informação aí na minha do INPE. Catálogo de produto, então. O que o catálogo de produto tem por objetivo? Melhorar a qualidade das descrições dos produtos com as informações organizadas em atributos, em informações que possam complementar, para que efetivamente essas descrições façam sentido com esse grande banco de dados que vem sendo formado. Também vai permitir a anexação de documentos, imagens, fotos, que auxiliam depois no momento de uma análise de um tratamento administrativo, de uma fiscalização e até de uma análise de risco. Então, tudo isso vai permitir ter informações alimentadas aí no sistema. Também vai ter a maior facilidade e segurança na classificação fiscal,
A gente vai ter informações que consistem em podermos ter mais base para respaldar a classificação fiscal, e aqui também é um trabalho que tem que ser feito pelas empresas de cada vez mais aprimorarem suas descrições, suas classificações fiscais, para poder imputar a informação de forma correta, porque essa informação efetivamente também está formando esse grande banco de dados, que é de propriedade da empresa, mas também, né, de acesso e controle do fisco. Permitir que as informações do produto sejam fornecidas uma única vez para todos os órgãos envolvidos. Então, eu não preciso informar para a Anvisa, eu não preciso informar para o MAPA, eu não preciso informar na DI, eu não preciso informar na minha LI, eu informo em único local e depois essa informação ela é transferida ou imputada ou puxada, né, para a minha declaração de importação e automaticamente alimentada por todos com a mesma descrição, com o mesmo posicionamento e com a mesma informação. E introduz também, dentro do catálogo de produto, os operadores estrangeiros, que os operadores estrangeiros são os fabricantes, são quem do exterior manda essas mercadorias para o Brasil. Ainda temos a questão do atributo, então eu tenho uma descrição montada, tenho uma descrição informada, mas eu tenho atributos necessários a serem imputados também. E esses atributos, eles substituem o que tinha lá nos destaques das NCMs, o que tinha na nomenclatura comum das estatísticas, no NVE, que lá numa NVE, quando eu vou fazer uma declaração de importação, eu tenho a minha NCM, eu tenho que identificar os itens da minha NVE para poder dar sequência nessa informação. Aqui, já no momento que eu coloco a minha atribuição lá dentro do catálogo de produto, eu já estou informando isso ao fisco, tá? Fica de forma unificada e única. Padroniza a informação dos produtos, define as informações necessárias ao processo de despacho aduaneiro para o produto, para a LPCO, que é para o meu licenciamento prévio, e para a do INPE. Então, ele deixa claro todas essas questões que estão vinculadas e são características do produto. Ainda, então, dentro dessa cadeia dos órgãos, das ações transversais aí, associadas à do INPE, nós temos o operador estrangeiro. O operador estrangeiro, assim como o catálogo de produto, ele é necessário para um registro de uma do INPE, tá? Eu tenho que ter esse operador estrangeiro cadastrado. Esse operador estrangeiro, ele trará, dentro do momento que eu informo, ele é o meu fabricante, ele é meu exportador, ele trará agilidade e a padronização, porque eu já tenho os dados dele imputados, já tenho a informação dele no sistema. Eu vou puxar para o meu processo da do INPE. E aumentará a assertividade na fiscalização na Receita Federal, porque eu vou ter os operadores estrangeiros mandando múltiplas mercadorias para o Brasil, com múltiplos valores, vinculando aí todo esse grande banco de dados, que é o que tem grande interesse aí do fisco nessa operação, tá? Mas a gente vai ter que informar os operadores estrangeiros também, dentro dessa base do Portal Único, para podermos estar prontos para uma do INPE. Aqui, pessoal, não sei quem já teve a experiência de acessar o Portal Único. Aqui eu já acessei com o meu usuário e trouxe para vocês, dentro do Portal Único, realmente aonde a gente precisa ir para atentar e começar a transitar sobre o catálogo de produto, tá? A gente tem aí os perfis de acesso. Lembrem que quem tem acesso ao Portal Único são CPFs dos responsáveis legais da empresa ou de profissionais que têm procuração para estarem ali dentro ou despachantes que estão operando, né, por procuração em nome dos responsáveis legais da empresa. Então, quando a gente entra aqui e a gente identifica, nós já temos aí tudo que está vinculado a esse Portal Único, mas já temos o catálogo de produto aí disponível para ele iniciar a ser trabalhado, tá? Flegando no catálogo de produto, a gente já tem a opção de consultar, incluir e fazer os movimentos necessários para começar a dar a informação para esse grande banco de dados, tá? O que eu fiz? Eu coloquei uma informação para vocês, eu imputei um produto para a gente poder olhar aqui em conjunto, para entendermos, ok, quando eu começar a falar de produto, o que ele vai me pedir, né? Ele vai inicialmente me pedir o CNPJ raiz da empresa, que eu estou fazendo a inclusão dessa informação. Nesse caso, eu coloquei a Growover, eu coloquei uma NCM, que é um produto que eu usei como exemplo aqui para nós. Automaticamente, essa NCM me pergunta qual a modalidade que eu vou estar operando, se é importação ou se é exportação, e automaticamente ela já me puxa qual a unidade de medida estatística dela. Eu não tenho que imputar nada, isso já vem pronto, porque é a unidade estatística que rege essa NCM.
Quando eu vou para a tela de descrição do produto, que é aqui onde entra um pouquinho mais a questão da estratégia, a gente precisa entender que a gente tem, sim, que informar uma descrição do produto. No primeiro momento, a descrição que possa caracterizar o produto. Aqui eu coloquei o produto para vocês, eu usei um produto, caracterizei ele, e depois coloquei nos detalhamentos complementares toda a descrição completa dele. Lá na detalhada, eu complementei toda ela, mas já aqui, a gente já consegue abrir no ícone atributos que eu abri para vocês, o que o fisco precisa saber desse meu produto. O que ele me pediu, tá? Ele me pediu primeiro, se eu tinha num destaque da LI, que aqui efetivamente é um benefício com relação a PIS e COFINS, nesse caso aqui eu já coloquei que não, tá? Não era amparado por esse inciso, eu já identifiquei. Ele me pediu se eu ia usar esse produto para uso aeronáutico, eu já identifiquei que não. Me pediu se esse item era sortido, eu já respondi que não. Ele me pediu aonde que eu ia usar esse equipamento. E eu respondi aqui que era partes para máquinas de solda MIG, era para onde eu iria usar esse equipamento. Depois ele me pediu qual é a composição dessa parte. Eu já coloquei que ele é composto de um cabo de 3 metros de comprimento, uma conexão padrão euro é o que compõe esse produto. E ele me pede também, qual que é o material construtivo desse produto? Aço inoxidável, cobre, latão e plástico, era o que eu tinha de característica construtiva desse produto. Eu fechei os atributos e ainda ele me pergunta para mim confirmar a minha parte da classificação fiscal. Se é parte da classificação fiscal 8515. Aqui eu estou reafirmando uma informação que eu já dei na primeira tela quando eu informei o item, tá? E aí eu tenho a possibilidade de colocar a descrição completa e tenho a possibilidade de colocar anexos. Anexos que eu julgar dentro da minha análise importantes para o fisco. Pode ser uma consulta tributária, se eu tiver, pode ser um documento técnico, pode ser o que a gente entender que é importante para que o fisco tenha acesso a essa informação, porque a gente mantenha o nosso banco de dados extremamente alimentado, tá? Isso tudo que eu fiz com vocês aqui agora ainda está dentro da métrica do portal único, usando o portal único e cumprindo com as telas de preenchimento, tá? Aqui a gente tem também a necessidade de informar o operador logístico. Aqui em cima eu vou escolher o operador logístico, vou incluir um operador logístico. Quando eu for incluir o operador logístico, ele me pede dados do meu fabricante. Nesse caso, eu já imputei os dados do fabricante, o país, nesse caso, o fornecedor era holandês, coloquei o nome da empresa, o e-mail de contato, se não tiver, não é mandatório, mas o que está flegado com o asterisco vermelho é mandatório. Endereço dos fabricantes é mandatório, cidade dos fabricantes é, nome dele é, e isso é o que me impediria de seguir adiante se eu não tivesse informação. As demais, a gente consegue conduzir sem estar imputando a informação. Mas as que estão com o asterisco vermelho a gente precisa colocar, porque são métricas definidas já pelo sistema, tá? Então a gente cadastra. Oi. Uhum. Tá. Sim, eu tenho sim. Esse cadastro é por nós, empresa, ou é por vocês, os operadores, né? Nós já vamos falar isso, Letícia, numa etapa aqui. Eu te peço só mais um segundinho, porque eu vou falar das responsabilizações e vai ficar clara. Como é que a empresa vai... saber qual é a parte da empresa e qual é a parte de vocês, Isso, né? nós vamos conversar isso sim, porque é bem importante, eu acho que é uma dúvida bem central. A tua pergunta é muito relevante, mas como eu já montei um slide para isso, eu vou te pedir só um pouquinho mais de paciência aí. Ah, maravilha, então. Obrigada. Então, seguindo aqui. Aí aqui já é uma métrica de que a métrica que nós vamos utilizar junto aos nossos clientes e possivelmente outros parceiros de vocês, despachantes aduaneiros, poderão vir a otimizar. Nós vamos tomar a decisão de utilização de alimentação desse banco de dados, catálogo de produto, através de um software. Por quê? Que nos permita, né, importação de tabelas de Excel, que nos permita reenvio de versões, que nos permita agilidade dentro dessa comunicação, do que preencher aba por aba dentro do portal único, né, de métrica manual, com as informações que nem eu fiz com vocês ali, que eu mostrei para vocês que é necessário.
Métricas via software, aí existem inúmeros prestadores de serviços de software que podem prestar esse serviço de imputação de catálogo de produto. Nós já temos um escolhido, nós já temos o nosso parâmetro de trabalho, vai nos facilitar, através de planilhas, a importação desse banco de dados e vai nos dar um pouco mais de facilidade nesse controle todo, tá? Então, aqui já é uma tela onde a gente já preencheu dados com base em dados básicos, atributos vinculados a um software alimentando todo esse grande catálogo, tá? Então, aqui também os atributos alimentados, daquela forma que eu mostrei manualmente para vocês. E aqui também alimentados os operadores estrangeiros, que são os fabricantes. Aqui os controles dos fabricantes estrangeiros, através de uma métrica mais associada a um software de controle, e também as possibilidades de controlar as versões. Quantas versões eu já atualizei desse meu catálogo? Que versão eu atualizei esse item? Porque são controles que a gente tem de informações enviadas ao fisco, tá? Então, aqui a outra métrica. Aqui o fluxo da DUIMP, de forma simplificada e prática, para que vocês entendam. Lá a gente falou, começamos a nossa conversa falando do novo processo, inserimos a DUIMP, inserimos o catálogo, faremos o operador estrangeiro, cadastro do atributo. E agora, quando cada coisa acontece e em que momento eu preciso e o que cada um vai ter de relevância para esse processo. Então, pense de novo que a DUIMP ela é o centro. Essa DUIMP, para ela poder acontecer, ela precisa ter previamente o catálogo de produto pronto. Mas, para mim ter o catálogo de produto pronto, eu preciso ter o operador estrangeiro também cadastrado e eu preciso ter os atributos desse meu produto também cadastrado. Então, são situações que são vinculadas. Para poder fazer o catálogo, eu vou fazer o operador estrangeiro, vou fazer o cadastro dos atributos. Automaticamente, quando eu tiver o catálogo pronto, eu consigo imputar esses produtos para a DUIMP. Automaticamente, a minha LPCO também vai ser gerada com base nesse catálogo de produto. Os atributos da mercadoria, que são as informações do meu negócio, eles vão vir no momento que eu vou fazer a DUIMP, e as informações de carga também vão ser alimentadas no momento que eu vou fazer a minha DUIMP. Então, o impacto que a gente tem agora e a preocupação que a gente precisa ter como empresa é efetivamente com relação a como eu estou preparado com o meu catálogo de produto, né? Como eu olhei para isso como estratégia do meu negócio? Como é que a gente vai poder fazer esse movimento? Porque efetivamente a gente tem essas etapas aqui previstas, né? Com previsibilidade, não temos 100% de segurança, mas não podemos omitir isso, não podemos ficar, né, de uma forma esperando, será que vai acontecer? Não vai? A gente tem que pensar, vamos trabalhar para que, se acontecer, a gente está preparado. Como empresa, nós como apoiadores de vocês, temos que estar preparados. Então, ocorrendo esse movimento no marítimo em outubro, a gente já tem aí embarques ocorrendo em setembro, que precisam ser organizados para estar dentro dessa métrica. Então, a gente coloca de novo para vocês isso aqui, para vocês ficarem com essa timeline. Outubro a dezembro, marítimo, o aéreo, janeiro até junho, né, de 2025, e o terrestre entre julho até dezembro de 2025, para a gente ter todo esse processo aqui fluindo. Então, a gente vai ter operações paralelas, a gente ainda vai ter DI sendo registradas, a gente vai ter DUIMP sendo registradas, conforme o fluxo vai evoluindo, a gente vai trabalhando essa evolução em conjunto. E aí, né, como a minha empresa importadora pode se preparar? Aqui a gente faz alguns resuminhos para vocês poderem ter atenção nisso. Primeiro ponto é contatar sua assessoria e seu despachante, né? Nós somos aqui assessoria e despachante de alguns de vocês que estão conosco. A gente está muito feliz em poder contribuir com vocês nesse momento, mas tem alguns aqui que não são nossos clientes para a parte de liberação de mercadoria. Mas aí o importante é vocês contatarem quem é o parceiro de vocês para esse movimento, para entender como eles estão preparados para apoiar vocês nessa etapa de inserção dos produtos no catálogo de produto, entender como é que eles estão fazendo esse movimento, revisar como empresa, vocês precisam revisar as descrições, validar as classificações fiscais, identificar os atributos aplicados para os produtos que vocês importam. Precisam também relacionar os operadores estrangeiros e produtos, fazer planilhas, onde eu tenho o meu operador estrangeiro e que produtos eu trago desse operador estrangeiro, né? Vincular isso de forma clara, que começa a dar organização para vocês como empresa, de como poder facilitar essa transmissão e envio para o catálogo de produto. E depois, efetivamente, transmitir esses dados para o portal único,
que pode ser diretamente fazendo aquelas telas de preenchimento, ou via um software especializado que faça, então, essa importação desses Excels e consigam enviar esses dados já diretamente dentro das métricas de alimentação do sistema, tá? Aqui também é muito importante vocês entenderem que quando a gente fala empresa, dentro de uma nova mudança que a gente tem do processo de importação, a gente não pode olhar o departamento de importação de forma isolada. Não é só responsabilidade do setor de importação alimentar o catálogo de produto, tá? Isso é uma dúvida que vocês têm, porque dentro de uma organização, a importação é quem está fazendo a etapa final, né? De alimentar a liberação, de alimentar as etapas de conseguir fazer o desembaraço aduaneiro da mercadoria. Mas esta informação de catálogo de produto, ela vem de uma base que envolve engenharia, é uma base que envolve compras, que envolve o setor fiscal, que envolve o setor contábil. Então, nesse movimento, vocês têm que fazer uma integração junto à empresa, porque as informações que a gente alimentar no catálogo de produto são informações alimentadas ao fisco e ao futuro da empresa. Então, não pode recair essa responsabilidade 100% isoladamente para o setor de importação. Por isso da importância de se vincular múltiplas áreas e por isso da importância de fazer um trabalho, neste momento, vinculando todos, para que ele seja efetivamente um trabalho muito bem realizado, tá? Seguindo ainda, quais as minhas responsabilidades como empresa importadora, né? Então, eu sou empresa importadora, eu preciso preparar essa informação, eu preciso mandar essa informação para o catálogo de produtos. Mas e aí? Eu tenho que operar essa informação via o meu representante legal. Hoje, quem consegue fazer o movimento dentro do portal único é o representante legal, ou para quem ele passou, né, poderes para isso. Mas, além disso, o representante legal, que hoje é representante legal da empresa, se não for flegado lá, dentro do portal único, como gestor do catálogo de produto da empresa, não consegue fazer absolutamente nada. Porque ele não está com esse poder, ele não está com essa atribuição. Essa atribuição é nova. Então, a gente precisa ter o representante legal e ainda flegado como gestor do catálogo de produto. Se a gente não flegar isso, não vai conseguir fazer a próxima etapa de inserir absolutamente nada dentro do catálogo de produto. Então, lembre que é um representante legal que tem que ser o gestor do catálogo de produtos para poder fazer esse movimento. E depois, para poder fazer a inclusão desse registro dentro da DUIN, tá? Portanto, cabe à empresa importadora decidir quais são os seus representantes que terão esse poder de incluir. A empresa tem que realmente se reunir, né, dentro das suas atribuições como empresa, com as áreas envolvidas e decidir quem vai ser o gestor que vai poder imputar essas informações, quem que eu vou escolher para ser o cara que vai colocar essas informações lá dentro, né? E aí também vai poder incluir, alterar, desativar produtos que vão gerar todo esse nosso grande banco de histórico, banco de dados aí chamado catálogo de produtos, tá? E depois, somente quem for flegado com essa condição é que pode dar sequência nesse movimento de poder fazer essas inclusões. E depois, esse produto cadastrado lá dentro, ele pode sim aí ser importado para uma DUIN, tá? Então, muito importante que a empresa importadora entenda que ela tem sim a responsabilidade de entender quem que ela vai designar como seu gestor de catálogo de produto. E quando ela definir esse usuário com a função, ela vai ter que definir também quais vão ser as responsabilidades desse usuário perante a esse grande banco de dados que está se imputando aqui, tá? Então, aqui, já pegando um pouquinho a pergunta, quais são as responsabilidades, então, do meu despachante e da minha assessoria, né? O catálogo de produto tem que ficar muito, muito, muito claro que ele é um banco de dados da empresa. Ele não é um banco de dados do despachante e da assessoria. Isso, para vocês, significa que quando a empresa constitui esse banco de dados, ela está constituindo o futuro dela de informações perante o fisco. Por isso que eu reafirmo para vocês da importância de múltiplas áreas, né? Porque a gente está dando a informação tributária, a gente está dando descrições de produto, a gente está fazendo toda essa informação. Então, quando a empresa faz isso, ela pode, dentro do catálogo de produtos, ser apoiada, né? Por empresas que tenham know-how, por profissionais que tenham know-how
de fazer essa alimentação das informações no portal, que tenham esse know-how para apoiar nesse movimento de olhar para uma descrição bem elaborada, para fazer uma revisão de classificação fiscal em conjunto. Tudo isso é algo que pode ser feito em conjunto, sim, com os seus despachantes e suas assessorias. Nesse momento é muito importante ter esse apoio para poder fazer essa informação ser revisada e ser imputada de forma correta. Então, esse catálogo de produto, ele passa, sim, a ser responsabilidade da empresa, mas pode ter o apoio, então, do despachante, da assessoria, e para esse despachante, para essa assessoria poder imputar alguma coisa, ele vai ter que ser designado como gestor de catálogo de produto. Tá? Ele vai ter que ser flegado lá como quem vai ser o gestor do catálogo de produto. Aí ele vai conseguir alimentar, transmitir, revisar, junto à empresa importadora. Tá? Ficou claro até aqui? Foi a Letícia que fez a pergunta, né? Sim, foi eu mesma. Letícia, Deu ficou certo, claro para Milena. você? Sim, Perfeito, sim, ficou bem claro. perfeito. Obrigada. E aí, com relação à do INPE, né? A do INPE, realmente, a gente tem dentro da do INPE a geração do documento único dentro desse portal e ele vincula todos os produtos previamente cadastrados, as LPCOs, os operadores estrangeiros e os atributos à mercadoria. Aqui, o despachante aduaneiro é quem entra para fazer esse apoio, tá? Porque é preciso ter toda uma base de conhecimento, tanto do que a gente falou. A empresa está imputando mercadoria, a empresa está imputando produto, mas os dados de mercadoria, os dados de carga, tudo isso precisam ser imputados nesse grande documento, nesse grande documento único, para que efetivamente a do INPE consiga dar sequência a ela, tá? E lembrem que um requisito prévio da do INPE é o catálogo de produto. Então, aqui a gente tem responsabilidades que precisam ser trabalhadas em conjunto. Aqui, efetivamente, é uma decisão estratégica da empresa, é uma decisão estratégica junto com seus parceiros, para que isso realmente coloque a empresa dentro de um processo de assertividade nesse movimento que vocês vão fazer com o novo processo de importação, mas que também consigam deixar vocês seguros dos movimentos que vocês vão fazer nesse sentido, tá? Então, muito mais do que vocês olharem para esse processo novo e a gente sentir receio ou sentir que isso, o novo normalmente gera isso na gente, né? A gente entender que o novo pode nos gerar e vai nos gerar melhorias no processo. No primeiro momento, nos traz a necessidade de adequações, a necessidade de trabalharmos questões que são novas, mas que no longo prazo a gente vai entender que isso vai ser benéfico, como todos os movimentos que a gente já teve gradativamente de evolução dentro do comércio exterior, embora os nossos movimentos no Brasil não são tão rápidos, não são tão ágeis, mas isso mostra que a gente precisa fazer esse movimento, a gente está efetivamente numa burocracia sem fim que precisa ser mitigada, né? Precisamos ter facilidade nesse nosso dia a dia. Para os clientes da Growover que estão conosco hoje, aqui nessa conversa, a gente vai contatar cada um de vocês já com a lista das descrições que a gente já tem previamente em todo o nosso histórico de processos dos itens importados com vocês já estabelecidas, com todas as NCMs. Nós vamos estar trabalhando junto com vocês revisões de atributos, nós vamos estar trabalhando com vocês os agentes, os operadores estrangeiros que já estão associados a todos esses itens que vocês importam, e nós vamos fazer um plano de revisão, tá? E vamos fazer um plano junto com vocês também de imputar isso no sistema, já para que a gente possa estar prontos para os processos que venham a começar a chegar já no processo de outubro, tá? Então, isso é algo que a gente vai fazer em conjunto, a gente vai estar contatando cada um individualmente, mas o nosso objetivo hoje era desmistificar isso para vocês e entender que sim, temos que fazer, é um processo que vai evoluir e se colocar à disposição também de vocês para qualquer dúvida, tá? Aqui pegando um pouquinho também, apresentando a Growover para quem não está conosco, nós somos uma empresa brasileira, estamos em Caxias do Sul. O nosso objetivo como empresa é fazer a expansão das empresas brasileiras para o comércio internacional, no viés do importar e do exportar, tá? Então, nós temos uma equipe preparada para apoiar nas etapas operacionais do importação, que é o que nós estamos conversando hoje. Temos as equipes também multidisciplinar que conseguem apoiar nas evoluções do exportar, do crescer no mercado externo através desse caminho também.
Então, mais que nada, a gente coloca os nossos serviços à disposição na exportação, na importação, na nossa forma de entrar assertivamente no mercado americano, nas nossas operações como consultoria internacional. E queremos agradecer todos que estiveram conosco hoje, nos colocamos à disposição para apoiar todos nesse momento estratégico de transição. Vamos compartilhar esse material com vocês naquele e-mail que a gente veio conversando com vocês nos últimos dias aí, né? Mandando informações do evento, nós vamos compartilhar esse link. Esse material é conhecimento, a gente precisa compartilhar conhecimento, porque quanto mais a gente compartilha, menos crítico a gente torna, né, os momentos das transições. Então, esse é o objetivo, é que vocês contem conosco nesse momento e ficamos aí à disposição se tem alguma dúvida que eu ainda posso apoiar vocês. E o objetivo é abrir cada vez mais as portas do mundo e gerarmos negócios internacionais, tá, pessoal? Agradeço a todos, vou interromper aqui e fico aberta a perguntas, tá? Milena? Oi. A gente está fazendo, creio eu, que agora nós vamos começar a fazer o processo de exportação com vocês, né? Essa parte de importação eu estou fazendo por uma outra assessoria, porque a gente vai começar pela nossa filial de Santa Catarina. Uma dúvida, eu tenho processos terminando lá, ficando pronto o material agora em setembro, né? Para esses materiais que ficariam prontos em setembro, chegando aqui entre outubro e novembro, eu já teria que começar a pensar nesse catálogo de produtos. Você está comentando dos teus processos de importação, correto, né? Isso. Sim. Olha só, essa é a previsibilidade que a gente tem, tá? A partir de outubro, a gente tem a diretriz que já teríamos todas as mercadorias que estariam chegando no Brasil pelo modal marítimo, a necessidade de estarmos fazendo do INPES, que vai ser necessário o catálogo de produto estar pronto para esses itens que tu estará recebendo em outubro. Tá, beleza. Daí eu começo, então, por esses itens e os outros conforme eu vou conseguindo me adequar. Isso, vão ter que ser escolhidas priorizações, tá? Perfeito. Claro que a priorização, o que vocês têm que entender é que a priorização não pode virar rotina, tá? Isso. Vocês não podem deixar uma priorização ser rotina, porque agora, num processo de transição, tudo bem. Mas, no dia a dia da importação, vocês não podem deixar para alimentar o catálogo de produto quando a mercadoria está chegando, porque isso vai gerar impactos muito sérios ao processo e custos, né? Então, a gente tem que estar alimentando o catálogo de produto quando a gente está fazendo a definição da compra desse produto, né? Não depois quando a mercadoria está aqui chegando. Então, isso é bem importante que a gente entenda, mas nessa transição é isso mesmo, tá? Tá, perfeito. Muito obrigada. Deixa eu comentar um pouquinho, então. Eu acho que a gente vai ter um desafio bem grande com essa alteração, até por questão de sistema, né? Que se a gente receber alguma coisa marítima, o sistema vai estar num formato. Se receber na modal aéreo, o sistema vai ter que estar ainda no modal, no versão antiga, né? Isso, então, acho que é um desafio bem grande aí. Referente aos catálogos, a gente, no caso assim, a gente cadastra e inclui uma vez só e vai estar sempre salvo lá no portal, então, acredito que seja assim, dessa forma? Suelen, sim, a gente faz o cadastramento e a gente faz o envio, tá? Porque tu pode cadastrar, salvar e enviar em outro momento, se tu tem dúvida de alguma informação que tu quiser complementar. Mas quando tu enviou, tu já enviou aquela versão para o fisco. Então tu ele vai precisa ficar... revisar a versão, se tu tiver alteração. E é muito importante, revisões de versões são importantes, porque às vezes tem que alterar alguma informação, e esse controle também é muito importante. Não pode ser alterado de qualquer forma, porque são informações prévias enviadas e que, para serem alteradas, vão ter que ter critérios, né? Então, mas pode ser feita alteração, sim, com salvamento de versões, tá? Certo. E a inclusão desse item no catálogo, ele, para ser aprovado, ele vai passar por alguma revisão, alguma fiscalização? Alguém precisa aprovar isso? Ou é apenas uma inclusão de catálogo e para fazer a do INPE? Essa informação está sendo responsabilidade da empresa o que tu está imputando. Tá. Então, efetivamente tu está fazendo ela declaratória. Tu está declarando aquela informação. Ela não vai passar por uma criticidade de análise, mas ela está te gerando toda a informação que vai ser analisada na do INPE e vai ser analisada numa possível inspeção, né?
Então, por isso, da grande importância de colocar ela de forma bem sólida, né? Certo. Para dar a informação muito sólida. Sim, até a gente tem alguns itens que tem, quando a gente importa, tem algumas restrições, que tem alguns descontos, base reduzida, e normalmente cai num canal que é sempre solicitado o manual do produto do fabricante. Então, nesse catálogo, quando a gente incluir esse item, a gente já teria que anexar esse manual do fabricante também, ou tem que aguardar a Receita, ou enfim, Anvisa solicitar? Como é tudo, tu pode informar, tu pode fazer isso é tudo proativo e tá lá e é possível fazer, eu recomendo fazer, tá? Sim. Às vezes tem empresa que tem instrução de consulta, eu já consultei com o fisco esse produto, eu já fiz a consulta tributária, ele já me disse que eu tenho que classificar aqui, anexa a solução de consulta, já dá a base, porque isso tudo tá fazendo o quê? Tá dando um grande banco de dados para o fisco não vir a te colocar isso num canal de parametrização, porque ele já tem a informação. Ele já conseguiu cruzar essa informação e ter a evidência de que o produto está classificado corretamente. Tá? Então, quando elas são informações valiosas e seguras, a gente vai imputar lá, porque ela vai estar contribuindo, tá? Tá bom, muito obrigada. Imagina. Pessoal, eu acho que vamos dar mais uns minutinhos, não sei se tem mais alguma contribuição, se alguém se sente à vontade aí de querer fazer algum comentário, fica aberto o tempo. E aí depois a gente vai encerrando o evento. Acho que está tranquilo então, acho que só estamos começando esse desafio, né, pessoal? O bom é que todo mundo que está aí, garanto que gosta. Que gosta de viver no universo do comércio exterior. Então, a gente sabe que temos aí desafios, mas oportunidades também. Agradeço cada um de vocês, não vou conseguir nomear todos que estão aqui presentes, mas agradeço todos que participaram conosco. Nos colocamos à disposição, como a gente já falou, para poder apoiar nesse momento também e contribuir com vocês. E vamos juntos aí nesse processo, que a gente sabe que, ao final, a gente vai ter melhorias mais no longo prazo, mas nesse primeiro momento são importantes, e quanto mais a gente conduzir essa transição de forma clara e assertiva, vai ser melhor para todas as empresas envolvidas aí. Tá bom? Muito obrigada, agradeço a todos e ficamos à disposição. Um bom dia. Obrigada, tchau. Tchau. Valeu, pessoal. Tchau. Tchau, tchau, obrigada. Tchau, obrigada, muito obrigada.